Esquecer tudo que você possui. Quando você não sabe nada, e você está ouvindo a primeira vez, para que essa palavra seja viva e eficaz na sua vida. Então esvazia tudo. E você só vai ficar com essa palavra. João, capítulo 3, versículo 30. Diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus cresça e que eu desapareça. Amém? Vamos ficar só com esse versículo. Esse versículo João Batista disse. Quando Jesus se pronunciou, foi batizado. E ele disse que agora era o momento de João ser diminuído. Ele, João, para que Jesus pudesse crescer. Porque até ali, ele preparou a vinda de Jesus, o caminho. E agora era o momento de Jesus crescer. Jesus chegou. Jesus chegou. E eu quero falar disso na sua vida. Esquece tudo que você já aprendeu. E vamos voltar à verdade, ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Vamos voltar até o primeiro encontro com Jesus. A primeira vez. A primeira vez. Eu vou trabalhar hoje essa pregação com perguntas para você. Eu preciso que você pense. E para eu te fazer pensar, eu tenho que te perguntar. Eu tenho que fazer você olhar para dentro de você e para a sua vida. E o que é necessário para você ter uma vida espiritual de sucesso? O que é necessário? O que você precisa fazer para ter uma família feliz? O que é necessário para você ser saudável? Ter saúde. O que é necessário para você ter prosperidade? O que é necessário para que todas as áreas da sua vida vá bem? O que é necessário para você ser salvo? O que é mais importante? Vamos colocar essa como primeira pergunta. O que é necessário? O que você precisa fazer? O que você precisa fazer para ser salvo? O que você precisa fazer para ser feliz? São perguntas que nós, muitas vezes, nos fazemos. E qual é a resposta? João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus cresça e você, que eu diminua. Por quê? Porque se Jesus crescer, é Jesus dentro de nós. Então, tudo que eu fizer, quem vai fazer? Ele. Vai ser ele. Por quê? Porque eu dei errado. Porque eu fracassei. E Jesus não fracassa. Ele sabe do futuro, ele sabe de tudo. E por que deu errado? Porque você estava grande e Jesus pequeno na sua vida. É necessário que Jesus cresça. É necessário que ele viva em você. E como eu posso saber de tudo isso? Me ajuda, porque eu também preciso de ajuda. Eu vou dizer para você o que você tem valorizado, o que você dá valor, o que consome o seu tempo. Você dá valor ao seu carro, aquilo que você tem? O que é importante para você? Você dá valor ao seu marido, à sua esposa, ao casamento? Muito valor e muito tempo, a sua vida sentimental? O que você valoriza? O seu dinheiro? Você acha que você é aquilo que você tem? Que as pessoas vão olhar o que você tem? Outra pergunta. O que é prioridade para você? Não existe prioridades. Por que prioridades? Não. Prioridade é o primeiro. O segundo é secundário, não é prioridade. Não é o primeiro, é segundo. O que é prioridade para você? Muitos falam da vida sentimental. Outros falam de dinheiro, vida financeira.
que é as duas coisas que mais pegam para as pessoas. Então, qual é a sua prioridade? Vou mudar. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem está em primeiro lugar? Por isso que eu perguntei, quem tem crescido na sua vida? É você com as suas prioridades, com a sua prioridade, ou é Jesus? Com essas perguntas, eu quero fazer mais uma. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Deveria ser o mais importante. Mas o que é mais importante? Hoje, para você, não é para mim, não é para o outro. Para você, o que é mais importante? Na sua vida, Jesus está crescendo ou ele está diminuindo? Agora você consegue fazer uma análise. Quem é que está crescendo? Se é você ou se é Jesus? Vou ajudar mais um pouquinho. Com o que você tem se preocupado? Com o que você se preocupa? Você está se preocupando com alguma área da sua vida e tem diminuído Jesus por causa dessa área que você está preocupado? Vamos falar de vida sentimental, né? Que muitos têm esse problema. Você está preocupado tanto com a sua vida sentimental, do vazio que não deu certo e que não está bem, e se esquecido de Jesus, preocupado em cuidar dessa área da sua vida. E se você está assim, você tem diminuído Jesus, tem crescido a você e a sua vontade, diminuindo ele na sua vida. Você está crescendo, Jesus está desaparecendo da sua vida. Quando você se preocupa com algo que você valoriza, que é prioridade e está em primeiro lugar, e que é a sua vontade, é o seu desejo, a sua vida sentimental, a sua cobiça ou ganância por coisas dessa vida, que são tudo passageiros. Vai tudo passar, tudo aqui vai ficar e vai passar. O que não passa é o que é eterno. E a palavra de Deus não passa. Agora, eu vou fazer mais uma pergunta que você vai conseguir identificar melhor o que eu estou falando. Você decide as coisas da sua vida por Jesus ou por você? Tudo que você vai fazer, você decide conforme Jesus quer, conforme a palavra dele, a vontade dele, ou conforme a sua vontade, a sua prioridade, aquilo que você valoriza. Como você decide as coisas, as mínimas coisas da sua casa, do seu trabalho, o que você vai comprar, o que você vai vestir, o que você vai fazer. Você decide por Jesus ou por você? Se for por Jesus, ele está crescendo. Se for por você, ele está desaparecendo na sua vida. É em pequenas atitudes, é todos os dias. Não é só na igreja, não é só aqui, não. Tudo que você faz por quem? Tudo que você faz para quem? Para a glória de quem? Para a sua família, para a glória de Deus. Você faz para quê? Para satisfazer o teu ego ou para glorificar Deus? Aí você sabe se é você ou se é Jesus. A resposta que você deu aí para você mesmo é a resposta de quem está crescendo na sua vida. Eu fiz perguntas e pus você para pensar. Você se respondeu aí, dentro de você. Alguns falam, sim, é Jesus. Outros dizem, meu Deus, eu preciso rever tudo isso. Eu preciso de ajuda. Eu acho que eu estava errado. Porque eu tenho diminuído o Senhor na minha vida. Eu tenho crescido a minha vontade. E é por isso que tem dado tudo errado. O que João Batista disse aqui, e é o que eu quero que você entenda. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. E quando você falar isso para você, em todas as áreas da sua vida, nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, importa que Jesus cresça
para Ele, por Ele, para a glória dEle. Mas eu não vou fazer isso. Porque João Batista diz que ele cresça, que eu diminua. Eu não quero mais viver para mim. Eu quero viver para Ele, para a glória dEle. Foi isso que João Batista estava dizendo. Até ali ele viveu e falou de Jesus. E quando Jesus apareceu, ele já falou, eu renuncio. Agora eu vou viver para Jesus e não mais para mim. Eu não quero mais viver para mim. Agora eu vou viver para Cristo. Então, tudo que eu faço e tudo que eu tenho é para a glória dEle. É para a glória dEle. Aí as coisas vão dar certo. E aí vai dar tudo certo na sua vida. Paulo disse assim, viver para mim é Cristo. E eu sempre repito isso. Eu já estou crucificado com Cristo. Minha carne já está crucificada com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se eu vivo nessa carne agora, é para Cristo. É para a glória dEle. É para a glória dEle. Você precisa viver para Cristo, não viver para você mesmo, para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. É por isso que você sofre. O sofrimento vem daí. Quando você não vive para Cristo, você fica preocupado com a sua vida sentimental. E tem com que se preocupar mesmo, vai dar errado. Porque se Cristo não tiver, você vai sofrer. Quando você não vive para Cristo, você fica preocupado se o seu filho vai crescer e vai para as drogas. Se o seu filho vai crescer e vai ser um bandido. Se a sua filha vai crescer e vai ser, vamos dizer, uma prostituta na mão de todo mundo. Mas quando você vive para Cristo, você não se preocupa com isso. Por quê? Porque o futuro pertence a Ele. Eu entreguei para Ele. Então Ele vai fazer. Eu confio nele. Não estou preocupada com as coisas. Eu não me preocupo com a minha saúde quando eu estou com Cristo. Por quê? Porque se morrer eu vou para o céu. Porque se morrer, eu vou estar no céu. Ana Maria, por gentileza, atende um rapaz lá fora e pede ele para entrar na igreja. Ele está lá na porta, olhando para os lados. Obrigada. Então eu não me preocupo com a minha saúde. Gente, eu já desobedeci a Deus um tempo, na igreja, eu desobedeci. Quando a pessoa desobedece e está na igreja, foi no meu caso, eu nunca saí da igreja, mas eu já fui desobediente. Eu fui testar e fazer a minha vontade. Né? Quando eu voltei à obediência, realmente voltei com corpo, alma, espírito para Cristo, com a minha mente, com as minhas emoções, todas em obediência, cativo à palavra de Deus. Eu fiz assim, eu não tenho medo do câncer, eu não tenho medo de HIV, eu não tenho medo de lúpus, eu não tenho medo de nada, porque o Senhor é a minha cura, e se não me curar, eu vou para o céu, porque eu não tinha medo, porque se Ele curar, é porque Ele me quer aqui para a glória dEle, e se Ele não curar, eu vou para o céu, não tenho o que temer. Então aquilo para mim foi um alívio, porque eu sabia que se morresse ia para o inferno, porque eu estava na igreja com desobediência, e eu sabia que se uma doença chegasse à minha vida, como é que eu ia combater sem o poder de Deus? Sem Jesus Cristo? Se Ele pode tudo. Então, aquele dia que eu escolhi Jesus de novo, que eu voltei ao primeiro amor, eu era uma dracma perdida. Aquele dia sumiram as minhas preocupações. E o tanto de dívida que eu tinha naquela época por desobediência minha. Eu entreguei na mão dele. E ele começou a mover, a suprir, a fazer todas as coisas. Porque eu descansei no Senhor. Porque eu entreguei a Ele. Eu não conseguia resolver os meus problemas. Nem a minha vida. E eu resolvi obedecer. Eu resolvi crer. E não me preocupei mais com financeiro, com saúde, com casamento, com nada. Eu não me preocupei com nada. Porque eu escolhi viver para Cristo. A preocupação que eu tinha era só duas. E uma delas me fazia chorar profundamente.
Eu tinha preocupação de não errar com Deus. Eu tinha preocupação de não pecar contra Deus. Eu tinha preocupação de entristecer o Espírito Santo. Essa era a minha única preocupação. Meu único medo era de errar o alvo, de pecar. Era o único medo que eu tinha, de desagradar a Deus e pecar. E ainda é o único que me faz sofrer é quando eu erro, é quando o Espírito Santo se entristece, é quando eu chateio a Deus. É a única preocupação que eu tenho em não desagradá-lo. A única preocupação que eu tenho é não errar com Deus, com o homem, comigo mesmo. Mas com Deus isso dói. Isso dói. Dói. Então, o que acontece? Nós precisamos nos colocar em segundo plano. Colocar as coisas que damos valor em segundo plano. Eu preciso crescer Jesus na minha vida. Eu preciso fazer Ele maior como o Senhor da minha vida. Eu preciso diminuir. Eu preciso colocar isso em prática todos os dias em pequenos detalhes. Isso que eu estou falando, é necessário que Ele cresça e que eu diminua? Tem que ser vivido, praticado todos os dias. E como eu faço isso? Porque eu preciso praticar. Falar é bonito, ouvir é bonito e me faz pensar, mas como eu vou fazer? Porque se eu tenho uma informação e essa informação você não consegue praticar ela é inútil. Ela é inútil. Então você precisa praticar isso. E como é que eu pratico? Eu tenho uma frase comigo que isso me faz fazer coisas que eu não faria. Essa frase que eu carrego comigo me faz fazer aquilo que muitas vezes eu não tenho vontade. O que Jesus faria no meu lugar? Essa é a frase. Nessa situação. O que Jesus faria diante de uma afronta? O que Jesus faria diante dessa oportunidade? Jesus perdoaria? Então eu vou perdoar. Jesus ajudaria? Então eu vou ajudar. Jesus não responderia? Então eu não vou responder. É uma frase que eu tenho na minha mente todo o tempo. E quando eu faço a minha vontade e não faço a do Senhor, foi quando eu errei o alvo. Que tristeza. Que tristeza se por um momento eu perdi essa frase. Porque a prática de Jesus crescer na minha vida, eu saber o que Ele faria diante da situação no meu lugar. E eu colocar isso em prática. Eu penso, se você pensar por 3 segundos, o que Jesus faria? Você acerta o alvo. Você pratica a palavra de Deus. Você faz o que Jesus faria, o que deveria ser feito. Você agrada a Deus. Você agrada a Deus. Diante de uma situação, vamos dar um exemplo. Diante de uma situação, na hora de falar, em uma situação, Jesus iria mentir para ganhar alguma coisa? Jesus iria mentir para levar alguma vantagem? Você é uma grande oportunidade de se dar bem, mas tinha que falar alguma coisa, né? Mentir. Jesus mentiria? Não. Mesmo perdendo, Jesus falaria a verdade. Mas o meu eu quer o quê? Omitir, né? Omitir não é mentir. O meu eu quer dar um jeitinho. O meu eu fala assim para mim, só uma vez, né? Mesmo sendo cristão. É nessa hora que entra a prática
do que eu estou falando, o que Jesus faria. Então você precisa praticar nos mínimos detalhes. E se eu omito, e se eu penso só essa vez, não vou fazer mais, eu vou dar um jeitinho hoje, isso é fazer o meu eu crescer. Por quê? A palavra diz quem é o pai da mentira? Isso, o diabo. Então a mentira está prevalecendo sobre a verdade. Eu não estou prejudicando ninguém, você está abrindo uma porta, dando legalidade ao diabo, que é o pai da mentira. Você está matando Cristo. Não vou nem dizer, você está matando ele de novo. Você está fazendo o seu eu prevalecer sobre Jesus. Você está crescendo e diminuindo a Cristo. Então, todas as suas decisões, todas as suas atitudes têm que ser pautadas no Senhor Jesus. Todas, todas. E não por você mesmo. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Porque com tudo que você faz e tudo que você fala, ou você está agradando a Deus, ou você está agradando ao diabo. Ou Deus é com você, ou você é sem Deus nas suas atitudes. Não existe o ponto neutro, não existe o ponto neutro. Não existe o em cima do muro. Não existe. Ou você está crescendo Cristo, ou você está diminuindo Cristo. Ou você está crescendo o seu ego, ou você está humilhando a você mesmo, deixando a sua vontade. E essa escolha é diária. E não vos engane. Aquilo que semear, você vai cegar, você vai colher. Não se engane. Então, é necessário você priorizar Jesus. Prioridade, primeiro lugar. E é só o primeiro lugar. O segundo em diante, você põe você, a sua vontade, sua vida sentimental. Você pode ver, a sua vida financeira, o seu trabalho, o seu filho, tudo bem. O nosso coração tem vários altares, vários lugares. Mas o primeiro tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Porque se Ele está em mim, e Ele é grande na minha vida, porque Ele cresceu, porque eu fiz a vontade dEle, Ele está me guiando todo o tempo. Então Ele vai te guiar nas suas atitudes. E Ele guiando você na sua atitude, o que vai dar errado na sua vida? Nada. Se Ele cresceu na sua vida e Ele é Senhor, e você o obedece, seu casamento vai bem, sua vida sentimental vai bem, sua família vai bem, seu trabalho vai muito bem, obrigado. Seus filhos são herança do Senhor, valorosos, preciosos. E se é herança do Senhor, o Senhor mesmo vai cuidar. E se Deus é Pai, como Ele vai deixar você passar necessidade? E se Jesus Cristo é o Senhor, como é que você vai sofrer? Isso não existe. Então, o que importa é que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça e eu desapareça. Que eu morra para o meu ego todos os dias, para viver o propósito de Deus aqui na terra. O que importa é agradar a Deus, é não entristecer o Espírito Santo todos os dias, em pequenas atitudes. O que importa é eu me humilhar, para que Ele me exalte. Eu me humilho, quem me exalta é o Senhor, com a minha vida, porque os meus resultados falarão por mim. Eu não falo de mim mesmo, mas o resultado fala do tamanho de Jesus na minha vida. E você só glorifica a Deus quando você tem fruto, quando o seu resultado fala quem é o seu Deus. E eu quero que você tenha resultado, que você dê muito fruto, e que você glorifique a Deus com os seus frutos. Quando? Quando você, em pequenas atitudes, se pergunta o que Jesus faria. Aí você descobre o que é necessário para ter uma vida de sucesso em todas as áreas. Amém? Amém.